E como prometido na nossa última videoaula, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de genética, resolvendo 4 exemplos sobre o dihibridismo com linkage. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e no Facebook, ok? Então vamos lá. Na aula anterior, nós falamos sobre a linkage e entendemos a diferença entre ela e a segregação independente. E também falamos sobre os 2 tipos de linkage existentes. E hoje, para facilitar o entendimento de vocês sobre este conteúdo, vamos resolver 4 exemplos de dihibridismo com linkage, ok? Então vamos lá. Considere que em um indivíduo de genótipo duplo heterozigoto, os genes A dominante e B dominante estão situados em um mesmo cromossomo. Presta atenção nessa dica aí, hein? Considere também que em 40% das células desse indivíduo haverá, durante a gametogênese, ou seja, na formação dos gametas, a ocorrência de crossing over. Quantos tipos de gametas e seus respectivos percentuais esse indivíduo será capaz de produzir? Bem, é o seguinte. Para resolvermos este exemplo, temos que pensar da seguinte forma. Como o indivíduo é duplo heterozigoto e os genes A e B estão localizados em um mesmo cromossomo, trata-se de um indivíduo heterozigoto cis, ok? Primeira coisa. Então, poderemos representar as células diploides desse indivíduo da seguinte forma. E considerando todas as células que iniciam a gametogênese, ou seja, 100% delas, em 40% haverá ocorrência de crossing over. E em 60%, a meiose será realizada sem a ocorrência desse fenômeno. Então, teremos a seguinte situação. 60% das células que entram em meiose foram sem crossing over e vão dar origem a 2 tipos de gameta. 30% de gameta AB dominante e 30% de gametas AB recessivos. E 40% das células entram em meiose com crossing over. E elas darão origem a 10% de gameta AB dominante, 10% AB recessivo, 10% A dominante B recessivo e 10% de gametas A recessivo B dominante. Considerando os gametas formados pelas células que não realizam o crossing over e os gametas formados pelas células nas quais ocorreu essa permutação, o total de gametas formados será gametas parentais 80%, sendo gametas AB dominante 40% e gametas AB recessivo 40%. E gametas recombinantes 20%, sendo 10% A dominante B recessivo e gametas A recessivo B dominante 10%. Observe que o indivíduo em questão é capaz de formar 4 tipos de gameta. Entretanto, ao contrário do que aconteceria se fosse em caso de segregação independente. Esses 4 tipos de gametas não aparecem nas mesmas proporções. Os gametas que se formam em maior percentual são ditos parentais, enquanto aqueles que se formam em menor percentual serão os recombinantes. Os gametas recombinantes só se formam devido à ocorrência do crossing over, que permite uma recombinação entre os genes. Então, a resposta será AB dominante 40%, AB recessivo 40%, A dominante B recessivo 10% e A recessivo B dominante 10%. Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários
e estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. E o nosso segundo exemplo é o seguinte. Considere um indivíduo de genótipo duplo heterozigoto, MT, trans. Durante a gametogênese na prófase 1, haverá a ocorrência do crossing over em 16% das células. Quantos tipos de gametas e respectivos percentuais esse indivíduo será capaz de formar? Bem, sendo o indivíduo duplamente heterozigoto e trans, seu genótipo pode ser assim representado: M dominante T recessivo sobre M recessivo T dominante, ou M dominante T recessivo barra M recessivo T dominante. Como o crossing over ocorre em apenas 16% das células que iniciam a meiose, do total de gametas produzidos pelo indivíduo, 8% são de gametas recombinantes e, consequentemente, 92% são de gametas parentais, conforme indicado a seguir. Gametas parentais 92%, sendo M dominante T recessivo 46% e M recessivo e T dominante 46%. E os gametas recombinantes serão 8%, sendo M dominante e T dominante 4% e M e T recessivos 4%. Então, a resposta será MT dominante 4%, MT recessivo 4%, M dominante T recessivo 46% e M recessivo T dominante 46%. Daí, você pode ficar com a seguinte dúvida. Mas no enunciado da questão está dizendo que haverá ocorrência do crossover em 16% das células. Então, por que no final temos apenas 8% dos gametas recombinantes? Aí eu te digo o seguinte: quando te derem no enunciado a porcentagem do crossover das células, você tem que levar em consideração que dentro desta porcentagem também teremos 50% de formação de gametas parentais, que, ao final, serão somados aos gametas parentais, que não entraram nos 84% citados, ok? Bem, pessoal, e antes de irmos para o nosso próximo exemplo, eu gostaria de saber se você já assinou a lista de presença da aula de hoje e se matriculou para receber todas as notificações das nossas aulas. Caso você ainda não tenha deixado registrada sua presença nesta videoaula e se matriculado aqui no canal, é só descer um pouco a tela e clicar no botão de curtir e também no botão de inscreva-se, para não perder nenhuma das continuações das aulas semanais, beleza? Então vamos lá. Nosso terceiro exemplo é o seguinte. Considere que em um indivíduo de genótipo duplo heterozigoto cis, a taxa de recombinação durante a gametogênese foi de 15%. Quais são os tipos de gametas recombinantes formados e suas respectivas proporções? Beleza. Então, podemos representar primeiramente o genótipo do indivíduo em questão da seguinte maneira: AB dominantes sobre AB recessivos, ou AB dominantes barra AB recessivos. Então, como a taxa de recombinação foi de 15%, significa que foram formados 15% de gametas recombinantes e 85% de gametas parentais. Assim, teremos gametas parentais 85%, sendo gametas AB dominantes 42,5% e gametas AB recessivos 42,5%. E os gametas recombinantes serão 15%, sendo gametas A dominante B recessivo 7,5% e gametas A recessivo B dominante 7,5%. Então a resposta será gametas recombinantes A dominante B recessivo 7,5% e gameta A recessivo B dominante 7,5%. Agora, vamos complicar um pouco e vamos para o nosso quarto e último exemplo de hoje, que é o seguinte.
Pega papel e caneta, hein, galera? Esse daqui é barra pesada e pode ser cobrado de vocês em prova. Vamos lá. Considere que os genes A dominante, A recessivo, C dominante e C recessivo se relacionam respectivamente com as características olhos castanhos, olhos azuis, destro e canhoto. Admita que esses genes estejam situados em um mesmo par de cromossomos homólogos. Há uma distância entre eles que torna possível o crossing over em 60% das células, em processo de formação de gametas. Então, presta atenção. Uma mulher de olhos castanhos e destra, cujo pai tem olhos azuis e é canhoto, casa-se com um indivíduo de olhos azuis e canhoto. Qual a probabilidade de esse casal vir a ter uma menina de olhos azuis e canhoto? Vamos resolver juntos esse mistério? Então vamos lá. Com os dados fornecidos, concluímos que os genótipos da mulher e do homem em questão são AC recessivos sobre AC recessivos, sendo cruzado com AC dominante sobre AC recessivo. Então, primeiramente, vamos descobrir quais os tipos de gametas serão formados pelos indivíduos, ok? Como o homem é duplamente homozigoto, ou seja, homozigoto recessivo, 100% dos seus gametas serão AC recessivos. E não existe a possibilidade de formação de outros tipos de gametas serem formados por ele. Já a mulher, temos que fazer os cálculos levando em consideração que no enunciado da questão eu tenho a seguinte informação. Os genes estão situados em um mesmo par de cromossomos homólogos, a uma distância entre eles que torna possível o crossover em 60% das células em processo de formação de gametas. Então é o seguinte, com essa informação entendemos que 40% dos gametas serão parentais, ou seja, 20% AC dominantes e 20% AC recessivo. E que em 60% ocorrerá o crossing over. Então, vamos nos lembrar que dos 60%, 30% serão gametas parentais e os outros 30% serão gametas recombinantes. E sendo assim, 15% serão gametas AC dominantes e 15% AC recessivos. Os outros 30% serão 15% gametas A dominante, C recessivo e 15% A recessivo, C dominante. Então, fazendo o cálculo final dos gametas, teremos gametas parentais AC dominante 35%, AC recessivo 35% e gametas recombinantes A dominante, C recessivo 15% e A recessivo, C dominante 15%. Beleza. Agora que já sabemos os percentuais dos gametas, vamos montar o seguinte genograma. Na primeira coluna temos os gametas do pai e na linha em vermelho os gametas da mãe. E fazendo os devidos cruzamentos, chegamos à seguinte conclusão. 35% serão duplo heterozigotos, 35% duplo homozigoto recessivo, 15% heterozigoto com homozigoto recessivo e 15% homozigoto recessivo heterozigoto. Então, levando em consideração que eles querem uma menina e a chance de se ter uma menina é de 50%, e com os fenótipos de olhos azuis e canhota, que é de 35% de chance, que é expressado pelo genótipo duplo homozigoto recessivo, teremos que multiplicar os 50% da probabilidade de ser menina com 35% da probabilidade dela vir a ter olhos azuis e ser canhota. Então, multiplicando, será igual a 17,5%. Então, a resposta será 17,5%. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula.
E vamos ficando por aqui, deixando um spoiler da nossa próxima aula, onde vamos falar sobre o trihibridismo com linkage e resolver juntos uma questão, ok? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!